É louco, né? Mas sabe que esses dias eu tava pensando, né? Às vezes eu fico pensando sobre alguns problemas do Brasil, porque eu vou dizer uma coisa pra você, tá? É, eu acredito que esse país ele pode ser muito grande. Esse país tem tudo pra ser grande, entende? Esse país ele tem tudo pra crescer absurdamente. O grande problema é a nossa política. A nossa política ela é instável, ela é uma política extremamente corrupta, o que de uma certa forma suga todos os recursos nacionais. Então o Brasil ele perde porque ele tem uma política de quinta categoria. Ele tem uma política péssima, né? Quando a gente vê esse efeito do toma lá da cá, a gente vê o quanto dos recursos do Estado eles são desperdiçados. Porque, veja bem, o brasileiro, ele paga impostos elevadíssimos, né? Você basicamente paga IPVA, você paga IPTU, você paga imposto de renda, você paga ICMS, você paga uma porrada de imposto. Só que, mesmo você pagando lá o seu IPVA, quando você está dirigindo o seu carro na rua, você vê que esse imposto para manutenção da infraestrutura, ele não está dando resultado, porque as ruas continuam esburacada, muitas não são nem asfaltadas, e você vê claramente que esse recurso ele não está sendo utilizado para melhorar a tua qualidade de vida. Eu não sei se você sabe, mas o objetivo último dos impostos é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. O imposto ele foi criado para, de uma certa forma, permitir com que o Estado pudesse fazer melhorias na infraestrutura aonde está localizado aquele povo. E que, de uma certa forma, esse dinheiro e essas melhorias sirvam o povo. Inclusive, isso funciona muito bem na Suíça, né? Os suíços veem os impostos sendo empregados na manutenção da infraestrutura do seu país. Então, os suíços veem saúde de qualidade, infraestrutura de qualidade, por aí vai. No Brasil, logicamente, você não vê isso. E o motivo pelo qual você não vê isso é porque existe uma coisinha chamada corrupção. Então, o que está acontecendo? O político, ele está dentro de uma democracia. Bom, não vamos aqui falar se é uma democracia real ou se é uma democracia fantoche, né? Embora eu acredite que seja uma democracia fantoche, não vamos entrar nesse mérito, vamos nos ater apenas ao mérito de que ele está numa democracia. Acontece que ele não pode fazer as coisas que ele quer por vontade própria. Ele depende de uma série de legisladores que precisam dar o seu aval, precisam aprovar os seus projetos. Então ele vai depender de um Senado e ele vai depender de uma Câmara de Deputados, né? Então vai acontecer que se ele não tiver uma determinada bancada que forme uma maioria no Senado ou na Câmara dos Deputados, ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele está castrado. Ele está de mãos atadas. Mas acontece que, ainda que ele não tenha maioria no Senado e nem na Câmara dos Deputados, ele pode governar usando um artifício. Esse artifício é o toma lá da cá. Por que toma lá da cá? Porque é muito simples. Todo deputado e todo senador, ele basicamente precisa levar dinheiro para os estados que o elegeram.
Só que acontece que esses deputados e esses senadores, eles podem ter emendas liberadas. E dessas emendas ele pode pegar algum dinheiro para si. E ele está no Brasil, né? Isso quer dizer que ele sempre pega. Então acontece que o deputado e o senador, eles estão vendendo aquilo que eles não deveriam vender, que é o seu meio de ação. Então, o presidente, ele precisa aprovar um determinado projeto, ele começa a liberar emendas, e como esses deputados e esses senadores, eles podem pegar o dinheiro das emendas para si, eles acabam matando dois coelhos com uma cajadada só, que eles levam dinheiro para o Estado e ainda tiram o dele. Né? Ainda tiram umzinho por fora. É assim que basicamente esses caras enriquecem, vendendo o seu meio de ação para um presidente que está disposto a pagar, já que ele não tem a maioria no Senado e na Câmara, então ele de uma certa forma vai comprá-los. Então, acaba que o presidente, ele não usa o dinheiro que ele ganha do seu próprio salário para comprar esses deputados e esses senadores. Ele não usa o seu próprio dinheiro. Ele usa o dinheiro público. Ele usa o dinheiro público. Então acontece que muito do dinheiro público, ao invés dele chegar nos pontos finais, ao invés dele chegar naquele hospital que precisa de reparo, naquela delegacia de polícia que precisa de equipamentos, naquele quartel de bombeiros que precisa de equipamentos, naquela estrada que precisa de uma reforma, naquela ponte que precisa de uma reforma, naquela instituição que precisa do prédio reformado. Ao invés desse dinheiro chegar nas inovações que são necessárias para aumentar a produtividade do serviço público, o dinheiro não chega lá. Por quê? Porque muitas vezes ele é desviado para outros fins, como o pagamento da propina para o político A, ou para o político B, para o político C, porque às vezes não tem só um político, ele tem um conchavo, ele tem um grupo, aonde esse grupo, todos eles recebem uma propina, e todos eles estão atuando em conjunto, e eles ganham dinheiro tudo junto, e estão levando dinheiro público. Então o dinheiro, ele até chegar, quando ele chega no ponto final, é uma merreca. É uma merreca. E todos aqueles que vão pondo a mão no dinheiro vão tirando um pouquinho para si. Vão tirando um pouquinho para si. E o dinheiro que saiu da União para ir até o ponto final, aonde ele vai ser empregado com o objetivo de gerar uma melhoria para a população, eles são completamente diferentes. Saiu 1 bilhão aqui, chegou 500 mil lá. Você entendeu? Olha quanto dinheiro se perde com a corrupção. A corrupção é uma das coisas que mais destroem um país. Pode ter certeza. A corrupção é uma coisa que mais destrói um país. E lógico, você não tem um meio de repressão para isso. Tira a polícia, os criminosos vão fazer a festa. Se com a polícia os criminosos já fazem a festa, mas se você tirar a polícia, a festa vai ser ainda maior. Por quê? Você tirou o meio de repressão.
né? Você tirou o meio de repressão. Tira o meio de repressão, a força atuante aumenta. É muito simples. Entende? Aquela força que é reprimida pelo meio de repressão, ela pode se expressar com um volume maior. Tá? Então acontece que no Brasil você tem esse problema de gestão de recursos. Você tem esse problema com o dinheiro público. Ele é perdido. E ele não chega na sua finalidade, ele não cumpre com o seu objetivo, que é gerar melhoria para o povo. O povo fica sem a melhoria. E os políticos enriquecem, basicamente, com estas propinas e com a corrupção. Enquanto o povo, né, chora apenas. Então acontece que o que a gente percebe aqui? Nós percebemos a incompetência do Estado. O Estado, ele arrecada, e não arrecada pouco. O Brasil arrecada muito pela quantidade de impostos que tem, porque às vezes você abre ali um imposto novo, já é R$1 bilhão que está entrando nos cofres da União. Pô, pelo amor de Deus, é muito dinheiro. Entende? Tem 700 milhões de impostos, um imposto ali que você já coloca, já representa 1 bilhão aos cofres, porque o que é isso? É dinheiro a rodo, não é? Mas pensa comigo, o fato de possuir muito dinheiro é exatamente o problema do Estado. Ter muito, arrecadar muito é o problema do Estado. Por que é o problema do Estado? Porque todo governante, ele sabe que se ele não está a serviço do povo, o povo o rechaça e, de uma certa forma, ele acaba não conseguindo se eleger. Né? Bom, pelo menos era como as coisas deveriam ser no Brasil, né? A gente sabe que às vezes o povo é castigado e continua ainda, né, botando esse indivíduo que o castiga no poder, né? É um país meio que de masoquista, sabe? É uma coisa de louco. Mas, de qualquer modo, quando o político ele faz uma série de besteiras, como, por exemplo, fez a Dilma, o povo tende a se mover para, de uma certa forma, retirar aquele político do poder, por meio de um impeachment ou por meio das próximas eleições que ocorrerem. Correto? Correto. Então, o político, ele vai fazer de tudo para, de uma certa forma, não fazer um trabalho excelente, porque no Brasil ninguém faz um trabalho excelente, mas ele vai fazer o mínimo que ele puder fazer para que ele tenha um mínimo de aprovação que garanta uma eleição para ele, ou uma reeleição. Correto? Correto. Não é? Ao fazer isso, ele basicamente vai ser minimamente competente. Minimamente competente. E então, ele vai torrar grande parte do dinheiro não em reformas, mas em propinas. Ou em outros objetivos que fazem parte daquela gestão. Entende? Agora, ele tem muito dinheiro para fazer tão pouco. Então a verdade é que ele não precisa de muito dinheiro para fazer o que ele irá fazer.
já que ele só precisa fazer o mínimo possível para agradar a população. É muito dinheiro para fazer o mínimo. Se esse político tivesse menos dinheiro, ele talvez teria que pensar, peraí, com menos dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa para essa gente. Porque senão eu não vou conseguir uma eleição novamente. Eles não vão ver melhorias. E se eles não verem obras, logicamente também, né, não vão me dar votos. Eu preciso mostrar que estou trabalhando. Mas com um pouco dinheiro, o que ele pensaria? Bom, eu vou ter que alocar recursos de maneira mais inteligente, porque não disponho de muito dinheiro. Então você percebe aqui que essa quantidade de dinheiro que ele tem acaba sendo um estímulo à corrupção. Por quê? Porque ele já faz pouco por natureza. Ele já é incompetente. Ele já vai fazer pouco. Ele já vai fazer o mínimo necessário para que ele garanta uma perpetuação no poder. Porque é isso que eles querem. Quanto mais estão no poder, mais eles podem usufruir dessas benesses do poder, né? Que, claro, o poder tem seus malefícios, mas também tem seus benefícios, não é? O Lula, há pouco tempo aí, era quê? Né? Era pobre. Aí, se tornou presidente, acumulou um patrimônio de 7 milhões, hoje é presidente de novo, entende? E isso foi o que ele declarou, você tá entendendo? Isso foi o que ele declarou. Você acha que a Receita Federal bateu lá na casinha dele para, será que tem mais aí, né? O filho dele só tem uma empresinha aí que distribui carne aí, né? Vende carne pra cacete, né? Uma porrada de gente compra e certamente essa empresa fatura muito bem, não é? E, ora bolas, essa empresa não começou com um investimentozinho baixo, não é? A Friboi já começou com uma mega estrutura. Mas, de qualquer modo, o poder ele tem as suas benesses. Você pode enriquecer. Você pode enriquecer. Entende? Vai a Receita Federal caçar o presidente? Claro que não, você tá entendendo? Agora, como esse cara ele só faz o mínimo para se perpetuar no poder, ele não precisa desse dinheiro todo. Porque aí ele está sendo estimulado com todo esse dinheiro a se corromper mesmo. Por quê? Porque ele compra favores, ele compra alianças, não é? Ele, de uma certa forma, consegue ter mais recursos para comprar o poder. Então ele deixa de gastar o dinheiro com o povo e passa a gastar o dinheiro com ele mesmo. Né? Ele gasta desse orçamento aí 20% com o povo, 80% com ele mesmo. E 20% já é uma quantia muito generosa para esse povo aí que se chama o povo brasileiro, você tá entendendo? Se ele puder gastar 10, ele vai gastar 10. Porque se ele botar 90%, entende, nos negócios dele, ou seja, se ele gastar 90% do orçamento público do Caixa da União com os interesses dele, ora, ele tá feito, é dinheiro que não acaba mais. É claro que eu tô exagerando, tá? Tô exagerando. Entende? Porque a União também tem custos. Mas, mesmo assim, a arrecadação do Brasil é monstruosa. É por isso que esses caras conseguem mandar dinheiro para Venezuela, para Cuba, né? Ou seja, Cuba tem... Não, a Venezuela tem o metrô de Caracas construído com dinheiro do Brasil, não é? Cuba tem um porto, o Porto de Mariana, se não me engano é o nome, sei lá agora o nome do porto cubano, que foi construído também com dinheiro do Brasil, não é? Tem obras na Argentina, tem obras em alguns países da América do Sul e também na América Central, em Nicarágua tem obra. Então, basicamente, o Brasil financiou, inclusive, obras em outros países. E isso é para você ter uma noção do dinheiro que essa nação faz. Isso é para você ter uma noção do dinheiro que essa nação faz.
o Estado brasileiro arrecada monstruosamente. Mas você não tem um país de primeiro mundo. Você não tem um país de primeiro mundo. Entende? Com toda essa arrecadação. E por quê? É muito simples. Corrupção. Bom, mas aí eu fiquei pensando, o que fazer para, de uma certa forma, reduzir um pouco o caixa que essa gente levanta? O que fazer para reduzir um pouco o caixa que essa gente levanta? Bom, só tem um caminho. Blockchain. É um caminho. Blockchain, do meu ponto de vista. A partir do momento que você descentralizasse o dinheiro, o Estado, ele não teria mais como controlar as finanças da população. Entende? Ficaria difícil para ele arrecadar o dinheiro dos impostos, que basicamente eles cobram para não devolver absolutamente nada para quem paga, não é? Então, esta gestão ineficiente do Estado, ela precisa de menos recurso. E é exatamente aquilo que a blockchain faria. Porque num sistema descentralizado, o Estado fica castrado. Os indivíduos ficam com seus próprios ativos nas mãos, tendo controle dos seus próprios ativos, e basicamente só paga o Estado se ele quiser. Nesta situação, o Estado já não arrecadaria o tanto que arrecada hoje, tendo todos os contribuintes a pagarem seus impostos por obrigação. Exatamente porque o Estado tem o controle das finanças. Num sistema descentralizado, o Estado não teria controle de nada, porque a blockchain é isso. A diferença da blockchain para um sistema centralizado é que a blockchain é um sistema descentralizado. Entende? Você tem uma rede de computadores alocados em vários lugares distintos e é exatamente esta rede de computadores que geram esta blockchain. Ela não está centralizada num único ponto, com o controle total de uma única entidade ou instituição. Não. Ela está espalhada pelo mundo. E é um sistema descentralizado. Então, a blockchain, ela daria a possibilidade de fazer com que os indivíduos protegessem seu patrimônio contra a força estatal e a obrigação do Estado a forçar, né, os indivíduos a pagarem os impostos. Obviamente, os indivíduos percebem claramente que os seus impostos não têm retorno à sua qualidade de vida. O que mais tem são indivíduos frustrados de pagar impostos. Tá? Não é à toa o crescimento do anarcocapitalismo. O crescimento do anarcocapitalismo, para a grande maioria das pessoas, é isso mesmo. Tá? As pessoas, numa ira, numa raiva de ter que pagar impostos, acabam, de uma certa forma, se taxando como anarcocapitalistas. E muitas vezes sem entender o que é o anarcocapitalismo. Então, as pessoas, elas acabam aderindo ao anarcocapitalismo sem entender muito bem, só por causa desse ódio de estar pagando imposto e não estar vendo nenhuma melhoria clara e evidente diante dos seus olhos. Ela vai num hospital, tem gente morrendo no corredor. Não é? Liga para a polícia leva 3 anos para chegar. Não é?
Bom, acabam vendo um serviço ineficiente, precário, mal prestado, e a ira é coberta de razão. A ira é coberta de razão, você tá entendendo? Então, é o que acaba acontecendo. E do meu ponto de vista, a gente precisaria de um incentivo muito grande acerca dos bitcoins, né, tornar um pouco mais fácil o acesso a essa tecnologia, né, uma campanha de educação, entende? Uma campanha de educação para fazer o uso dos bitcoins, de uma certa forma promovendo cursos para que as empresas possam implementar a aceitação de bitcoins nos seus estabelecimentos, e não só isso, promovendo o curso também de como pessoas comuns podem comprar bitcoins, entende? De uma maneira que não precise de uma instituição financeira, não adianta nada, né? Uma pessoa pegar um aplicativo de um banco aqui e comprar bitcoins pelo banco, né? Ela precisa fazer isso de maneira descentralizada. Lógico que isso também não é, entende, uma coisa que ia ser pura, né? Ia ter uma série de golpistas que, de uma certa forma, você ia pagar para eles e eles simplesmente não iam querer entregar o produto. Você vai reclamar para quem? Não tem para quem reclamar, o sistema é descentralizado, não tem ninguém tomando conta. Então, você também ia dar uma certa facilidade para os golpistas. É aquilo, né? Nada é perfeito, mas pelo menos você ia ter controle total dos seus ativos, não ia ter que ficar pagando esses impostos grotescos para o Estado, né, morrendo de ódio porque não vê os impostos retornarem na sua qualidade de vida. Porque, a gente também tem que ser verdadeiro. Não adianta você pensar a coisa de forma unilateral e não pensar a coisa pelas multiplicidades que aquilo possui, né? Então, basicamente, você tem que contemplar o fenômeno de vários ângulos para que você possa obter vários insights sobre o fenômeno. E a blockchain, ela tem um problema, que é exatamente por ser descentralizada, você não tem um órgão que possa garantir uma proteção para o indivíduo que está transacionando. Entende? Então, isso de fato é um desafio. Mas é aquilo, né? A gente nunca teve um sistema de blockchain utilizada por uma grande massa para saber como seria a experiência, né? Então, seria necessário, porque não adianta, você não vai prever tudo. Você pode falar que tem esse problema aqui e tem aquele problema lá, mas, cara, você só vai ver a coisa acontecendo quando o fenômeno estiver sendo implementado na estrutura da realidade, você tá entendendo? Então, se você não tem um fenômeno acontecendo, você não sabe o que de fato ele irá proporcionar, você não sabe quais desafios ele vai ter, entende, no final das contas, porque pode ser que as coisas que você previu anteriormente não aconteçam quando o sistema for implementado, né? Bom, a gente sabe que golpista sempre vai ter, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecer, mas em que volume, né? Se for num volume muito pequeno, então as coisas podem até correr bem, não é? E talvez com o uso dessas tecnologias a gente teria o quê? Um movimento para implementar para aprimorar essas tecnologias no sentido de torná-las mais seguras, né? E porque quem é que vai se concentrar em tornar uma tecnologia que ninguém usa mais segura ou que meia dúzia de pessoas usa tornar mais segura? Ninguém vai fazer isso, porque você não tem um mercado suficientemente grande para te manter. A partir do momento que você tem um mercado suficientemente grande para te manter, aí vai entrar empresas nesse mercado e começar a atuar, você tá entendendo? E basicamente é necessário que o mercado cresça. Se o mercado não crescer, ou seja, se pessoas não estiverem transacionando na blockchain, esse mercado, de uma certa forma, ele não vai crescer, não vai ter pessoas interessadas em gerar melhorias para ele, logicamente. Então, do meu ponto de vista, eu acho que ao instituir a blockchain e a uma grande massa aderir a esse sistema descentralizado, você ia ter uma baixa
gigantesca na arrecadação do Estado. O que forçaria os estadistas, ou seja, o que forçaria aos chefes de Estado e também os funcionários públicos a alocarem os recursos de uma forma melhor para que eles possam promover um governo que consiga ser minimamente aceito para o povo. Porque não adianta. Um governo, ele vai ter sempre que fazer alguma coisa para que o povo veja que ele está sendo, né, proficiente, pelo menos o mínimo possível, né, para que o povo, de uma certa forma, possa votar nesse governo, né? Então o povo ele precisa ver o mínimo de proficiência. Mas agora, com essa grande quantidade de dinheiro que se possui, entende? Os caras conseguem fazer o mínimo rindo, você tá entendendo? E o restante do dinheiro é destinado à compra, à corrupção, né? Enfim. Agora, com menos, eles teriam que fazer uma alocação de recursos. E isso exigiria uma gestão. Porque você gerir com muito é mole, né? Você faz o mínimo ali de boa, né? E sobra dinheiro para fazer o que quiser depois. Agora, você gerir com pouco, você já tem que ser mais inteligente. Porque como é que eu posso gerar como é que eu posso gerar mais impacto com esse caixa compacto? Gente, espera aí. Agora eu vou ter que alocar esses recursos de uma maneira mais sábia. Entende? Mas o que eu estava pensando? Eu penso que esse negócio de blockchain e grande parte dos brasileiros que, em sua grande maioria, eu acho que, pelo menos em sua grande maioria, não sei se é uma grande maioria, não sei se é um pouco menos que isso, mas de uma certa forma você tem muitas pessoas que elas não sabem usar o Pix, né? Então, como é que vão usar como é que vão fazer transações em blockchain? Então, a gente tem esse desafio. Eu dei algumas soluções aqui, né? Como você criar campanhas educacionais para incluir as pessoas, mas, né? Necessitaria de algumas pessoas investindo um pouco de dinheiro nisso e, poxa, quem vai investir numa coisa, né, que vai ser para o bem? As pessoas gostam de investir em coisas que geram retorno financeiro para elas, né? Não em filantropia. Né? Para você ter ideia, até esses que se dizem filantropos, né, usam o próprio dinheiro em coisas que eles sabem que vão retornar. Mas, de qualquer modo, é a única forma que eu vejo hoje da gente conseguir promover aí, pelo menos, uma gestão mais eficiente do recurso nacional. Porque, pelo amor de Deus, cara, você ter esses deputados, senadores, ministros do STF, por exemplo, ministro do STF ganhando 46 mil por mês, o seu almoço é lagosta com vinho francês, importado, entende? Com vinho de tudo quanto é país, comendo lagosta numa mesa farta com frutos do mar, legumes, carnes caras e bem preparadas, né? Você tem ali uma série de cozinheiros que cozinham para essa gente. Os caras vivem numa realeza, vocês estão entendendo? Você realmente acha que o ministro do STF quer sair do STF? Você realmente acha que ele quer sair de lá? É uma coisa boa morar lá, tem tudo. Entende? O cara basicamente ganha 46 mil para ficar dentro de um palácio. Um palácio que é pancado nas costas de uma série de pessoas que estão acordando todo santo dia, 5 da manhã, pegando ônibus lotado, Galo Branco no Rio de Janeiro, você tá entendendo? Aquele Galo Branco lá de São Gonçalo, pegando aquele ônibus lotado. Eu lembro que eu pegava o Galo Branco para ir até o quartel da Marinha na ilha de Mocangue e cara, era um inferno aquilo, você tá entendendo? As pessoas tudo se coxando. Era uma coisa de louco aquilo. E aquilo era um inferno. E as pessoas estão lá, mano,
acordando 5 horas da manhã, trabalhando das 5 até as 8 da noite, entende? Ou até as 6 da tarde, depende do trabalho, para sustentar todos esses caras que basicamente ganham mais de 30 mil reais por mês. Esses funcionários públicos da alta elite, né? Da elite, no caso da alta elite, elite é alta, né? Da elite, esses funcionários públicos da elite, eles ganham mais de 30 mil por mês, você tá entendendo? E quem é que tá sustentando? E fora as propinas. Fora as propinas, porque o salário deles não deixa eles ricos. O que deixa eles ricos é a corrupção. É a corrupção. Eu juro pra você, aquele Arthur Lira deve de ganhar mais do que muitos empresários por aí. Cara, ele é só ali o chefe da Câmara dos Deputados, você tá entendendo? Aquele Pacheco também, aquilo ali é só o chefe do Senado, você tá entendendo? Você acha que esses caras não ganham muito dinheiro de propina para que ele arrume a casa, entende? Para aprovar um determinado projeto do presidente da República? É claro que sim, cara. O presidente da República não hesita em pagar horrores para aquele cara arrumar a casa para que o projeto dele possa ser aceito. Se o projeto dele não é aceito, o governo dele não anda, você tá entendendo? Aquele cara deve de ganhar muito dinheiro que muitos empresários por aí. E é um funcionário público. Se ele está ganhando algum dinheiro, é o dinheiro oriundo dos impostos, é um dinheiro oriundo do que você ganha. É um dinheiro oriundo de uma parte do dinheiro pelo qual você acorda 5 horas da manhã pegando o galo branco lá em São Gonçalo para ir trabalhar, para pegar um dinheirinho ali. Aquele salário que você pega na mão, parte dele foi para sustentar essa máquina. Poxa, velho. Poxa. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, né? É uma coisa bem frustrante, é uma coisa bem deprimente, mas, bom, não adianta aqui a gente falar da frustração que isso causa. Acredito que, na verdade, você saiba muito bem, né? E se não sabe, deveria ao menos saber. Mas, de qualquer modo, o que eu enxergo, e talvez você possa compartilhar desse mesmo ponto de vista que eu, né? E começar a também defender a ideia da blockchain, ela crescer, desse sistema descentralizado, ele seja mais popular, para que de uma certa forma a gente possa ocasionar essa redução do dinheiro público e fazer com que esses políticos aí passem a levar o dinheiro público mais a sério, porque menos dinheiro público na mão deles, eles vão ter que se virar com esse dinheiro que tem, né? E não vai sobrar tanto dinheiro para esses toma lá da cá, né? Para compra de poder para si. E aí talvez, né, esse sonho chamado Brasil ele aconteça, né?